muito no final de semana, inclusive. E deixou muita gente, assim, chocada. Como assim? O que é isso? Né? Isso aconteceu de fato? Eu mesma, quando vi a notícia, eu fiquei, gente, não é possível. Ou então, eu fiquei, gente, será que é possível isso mesmo? Vocês acham que tem alguma dor que supere a dor da perca de uma mãe? Ai, não, cara, eu acho que não, Suiane. Eu acho que não. Não. Eu também, na minha humilde opinião, acho que não. eu também acho que não. Por isso mesmo que eu fiquei muito surpresa ao ver essa revelação, depois de uma entrevista dada a um podcast. Carolina Dickmann quebrou a internet, porque saiu essa declaração de que ela teria falado, né, de que a separação dela com o Marcos Frota, ela acabou sofrendo muito mais do que pela morte da mãe. Nossa. Isso dividiu opiniões, Demais. deixou muita gente pasma com isso, Muita né? gente... A gente tem aí a imagem da entrevista? Temos, a gente tem um vídeo da entrevista. Vamos chamar logo, para a gente comentar? Olha só. E tive filho, ele também casou, não teve filho. E a gente se separou, assim, no mesmo carnaval de Salvador. A gente foi para Salvador, eu com o Marcos e ele com a Gabriela. E deu ruim nos 2 casamentos, no mesmo carnaval. E você tava com o Marcos lá no carnaval? Tava. E aí você viu ele lá? Não, eu vi, mas não nada. Tava, enfim, nada. tava num buraco. Nossa, minha Sim. separação com o Marcos foi barra pesadíssimo. Talvez, assim, eu acho que quando eu perdi minha mãe, eu não fiquei tão triste. Nossa, separar é muito difícil. Separar é muito Eu difícil. tô mal até hoje, já faz 2 anos que eu separei. Não que, obviamente, perder uma mãe é muito mais sério, muito mais triste, mas é que perder uma mãe, eu não tenho o que fazer, né? Uhum. Ela morreu. Quando você decide separar, tem uma carga que você Fora tem que... culpa, porque tem a criança pequena. Eu me separei, minha filha tinha 3, essa idade também. Então, até hoje, às vezes, sei lá, ela tem uma crise que tá brava, eu falo, claro, eu separei do pai dela, sou um lixo, não sei o quê. Então, não é só o sofrimento, tem um peso, tem uma... E tem a coisa do... Tem ainda algo... Gente, não, pra mim não dá uma Também declaração não. como essa, tá? Eu, Não dá. acho que ela não pensou. Também acho, não Falou pode. assim de Supetão. veneta, supetão, e acabou não sendo legal, porque eu acho que esse tipo de comparação não existe, gente, sabe? Gente, não ela tem dizer que perder a mãe sofreu, mas não sofreu tanto quando foi separar, por quê? Porque não sabia o que fazer, gente. Na minha opinião, eu acho que ela não foi feliz na fala. Na minha opinião, tá, gente? Ela não foi feliz na fala. E se for verdade assim mesmo, essa fala realmente condizer com a realidade, com aquilo que ela passou, de fato, ela ter sofrido mais na finalização do casamento com o Frota, é preocupante, né? Porque você vê que ela colocou todas as expectativas dela nesse homem que estava se relacionando com ela, mas a mãe, que é uma figura, né, muito mais importante, digamos assim, na nossa formação como pessoa, né, ter causado menos sofrimento é um pouco preocupante. E custo dizer, e até digo para vocês, gente, com até um certo receio, que isso realmente é o retrato de muitos relacionamentos de hoje em dia. Algumas pessoas, atualmente, têm feito com que o relacionamento tenha sido superior, tem sido em primeiro lugar, às vezes antes do seu próprio bem-estar, às vezes antes da sua relação com a sua família. Então, parece que realmente é um retrato, a Carolina Dickmann vem trazer, é um retrato da sociedade, de muitos relacionamentos complicados que nós vivemos hoje em dia, de colocar a pessoa que está do nosso lado tanto em primeiro lugar, ao ponto de deixar de lado o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família. Então, eu acho que serve de alerta para você aí de casa, tá? Para que você sempre tome muito cuidado. Você deve uma pessoa que está do seu lado? Deve, mas eu acho que tem figuras também muito importantes que dizem respeito à sua vida, que fizeram parte da sua formação, da sua personalidade, que tem aí um grau de importância bem maior, que deve ser muito mais considerado do que todo mundo, né, gente? Né? Se isso ela tiver falado realmente, caso pensado, como a Marisa disse, também concordo que deve ser bem preocupante. Mas depois de toda a polêmica na internet, a Carolina Dickmann se pronunciou nas redes sociais falando sobre esse acontecido, né? Sobre essa fala dela que dividiu tantas opiniões. Olha só. Eu comparei o sofrimento da minha primeira separação com a morte da minha mãe, porque a morte da minha mãe um dia não acordou. Ela morreu. Eu não tive culpa, eu não podia fazer nada, não tinha como eu fazer nada, não tinha como eu chegar, não tinha como eu salvar, não tinha como acontecer nada. Eu fiquei sabendo no dia seguinte, eu estava fora. Obviamente, eu sofri muito e sofro até hoje. Mas é um sofrimento em cima de algo imponderável, não dá para mudar. É
um sofrimento, né, diante da morte de alguém que você ama muito, e minha mãe foi uma mãe maravilhosa, que as pessoas até começaram a dizer que talvez eu não tenha sofrido porque minha mãe era má. Nunca ouvi isso. A minha mãe é uma mulher maravilhosa, foi uma mãe incrível, 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 incrível. Mas a maldade humana é tão louca que as pessoas até nisso, elas chegam. A minha mãe era uma mulher muito boa, muito incrível. E ela morreu. Eu sofri muito, sofro até hoje. Vou continuar sofrendo pro resto da minha vida. Enquanto eu estiver aqui, eu vou sofrer, porque eu gostaria que ela estivesse aqui. Mas é um sofrimento de algo que eu não me sinto responsável. Eu não sou culpada. Eu disse pra ela que eu amava ela a vida inteira. Eu sempre cuidei da minha mãe. Então eu não sinto culpa sobre isso. Ela estava bem de saúde, ela não estava precisando de nada. Então, isso é uma coisa. A minha primeira separação do meu primeiro marido foi muito dura, porque foi uma decisão que eu tomei. Eu amo muito até hoje o Marcos. Eu tenho um profundo respeito por ele. A gente criou o nosso filho, Davi, com amor imenso. Nunca tivemos uma briga. Nunca tivemos uma briga. Nada. A nossa relação, ela é linda. Linda. Mas eu fiquei durante muito tempo me sentindo culpada de ter desejado me separar, de ter me separado com meu filho tão pequeno. E qual mulher que já decidiu se separar, mesmo que tenha certeza, mesmo que seja por uma, né, que entenda que aquilo acabou e que isso tem algum lado positivo, porque sempre tem, é o que a gente espera, né? Quando a gente muda alguma coisa, a gente espera que a vida seja melhor. Então, quando eu tomei essa decisão durante muito tempo, eu sofri muito por me sentir responsável por tudo que meu filho sofreu, porque obviamente ele sofreu, qualquer criança que vê os pais se separarem, que vê os pais sofrerem até se separarem, porque a gente sofre antes de se separar, ver aquele lar, aquela vida, né, acabar, isso é triste para todo mundo. Então eu, por ter tomado a decisão durante muito tempo, me senti culpada pelo sofrimento até do Marcos. Todos os sofrimentos. Para mim, eu era uma causadora, até eu entender, metabolizar isso, entender que eu fiz algo que era impossível eu não ter feito. Até eu entender isso, eu sofri muito. E eu acho, sim, a dor que a gente sente quando a gente acha que a gente é culpado, quando a gente se sente causadora daquilo, é muito ruim. Não é uma dor. Então, quando eu respondi pra Tati no sentido de falar dessa tristeza, comparando uma tristeza com culpa de uma tristeza sem culpa. É óbvio que perder uma mãe, pra você que já perdeu, sabe o que eu tô falando, é uma dor quase que inexplicável. Mas eu não podia fazer nada. A dor da separação, a dor de ver um filho pequeno sofrer e a dor de você achar que você causou tudo aquilo é muito pesada. Eu era muito nova, foi muito difícil. E foi por isso que eu respondi a Tati. Tá aí, então, né, pronunciamento aí da Carolina Dickmann se explicando sobre essa fala tão polêmica que acabou dividindo muitas opiniões na internet. Eu também entendo, né, depois das explicações dadas pela atriz, a gente também tenta entender aí o lado dela, né, que foi uma dor, a dor do Marcos, a dor do filho, a dor dela se sentir culpada. Eu acredito que ela se expressou um pouco mal na hora que ela deu essa fala, na hora que ela falou sobre isso nesse podcast, né, para Tatiana. Então, assim, acho que ela acabou se expressando um pouquinho mal e acabou causando essa confusão. A gente entende que são dores totalmente diferentes, né? A dor realmente de perder uma mãe, a gente não esquece, é uma dor imensurável. Porém, a dor ali daquela separação, de você se sentir culpada diante daquele acontecimento, também é algo que martiriza ali, né? Que martiga, que deixa a gente assim para baixo. Então, só acho que foram formas de falar da Carolina Dickmann que não foi boa, né? A forma que ela se expressou, que não foi a forma correta, como ela queria realmente ter falado. Mas depois dessa explicação, achei super válido, tá? Mas vamos de recadinho, vamos falar de lookinho.